Muito bem, vamos fazer hoje a aula 7 do nosso curso. Vamos começar hoje o capítulo 6, que é sobre relações de recorrência. Vamos fazer ele em 3 partes, hoje vai ser a parte 1. Hoje a gente vai fazer uns primeiros exemplos mais simples de relação de recorrência e vamos ver um jeito de resolver de forma geral uma relação de recorrência homogênea, linear, com coeficientes constantes de qualquer ordem. Muito bem, o primeiro exemplo de relação de recorrência, talvez o mais famoso, é o da Torre de Hanoi. Aqui nesse problema, a gente tem uma torre com discos. Na verdade, a gente tem 3 pinos, né? Tem um negócio de madeira assim, uma base de madeira, e tem 3 pinos de madeira, e você começa com os discos aqui de madeira empilhados em um desses discos, e você quer mover eles para o outro disco, para o outro pino. Você quer mover esses 3 discos para esse pino, mas tem 2 regras. Primeiro, que você só pode mover um disco de cada vez, e segundo, que você não pode mover um disco maior sobre o menor. E a pergunta é, em quantos movimentos você consegue fazer isso? Qual o mínimo necessário de movimentos para fazer isso? Vamos chamar esse número de Tn. Agora a gente vai para um vídeo lá que eu gravei explicando como é que a gente pode obter uma relação de recorrência para esse número Tn. Muito bem, vou mostrar aqui para vocês como é que faz a relação de recorrência da Torre de Hanoi. Eu tenho aqui uma Torre de Hanoi, é isso aqui, um bloco de madeira com 3 pinos. Tem os discos também, eu peguei 4 discos, tem um de cada tamanho, o vermelho é o maior, depois tem um amarelo, depois tem um azul e um verde. Fica assim, o maior embaixo e o menor em cima. O que a gente tem que fazer? Tem que mover os discos desse pino para esse outro pino do outro canto, sem mover nenhum maior em cima de um menor e movendo um de cada vez. Eu vou fazer com um para começar. Se você só tem um, você pode mover direto com um movimento só. Então, um movimento é o que você precisa e ele basta. Né? Isso aqui é claro. Agora, para 2, o azul e o verde. Eu não posso mover o azul direto para cá. Tem que mover o verde primeiro. Mas se eu mover o verde para cá, ele vai ficar no caminho. Então, a ideia é mover o verde para o meio, depois o azul para cá, 2, depois o verde para cá, 3. 3 movimentos. Então, eu consegui fazer com 3. Daqui está claro que não tem como fazer com menos, né? Não tem como fazer com 2. Porque para fazer com 2 eu deveria mover o azul diretamente e depois o verde. Isso aqui é claramente impossível, porque o azul está embaixo, eu não posso mover ele. Então, o T de 2 é 3. Vamos pegar mais um, o amarelo. Agora já não é tão óbvio o que você tem que fazer. Eu vou fazer aqui como é que a gente faz com menos movimentos. Eu vou tentar, pelo menos. Então, eu vou mover o verde primeiro. 1. Depois o azul. 2. Depois o verde de novo. 3. Agora eu vou mover o amarelo. Tá vendo? Abrir espaço para o amarelo aqui. Então, 4. 5. 6. 7. Consegui fazer com 7. Então, o T de 3 é menor ou igual a 7, porque eu consegui fazer com 7. Não quer dizer que o T de 3 é igual a 7 ainda. Mas ele vai ser igual, por quê? Porque para mover esses 3 para cá, em algum momento eu tenho que mover o amarelo. E na hora de mover o amarelo, os outros 2 têm que estar aqui no meio. Eles têm que estar com o caminho aberto para o amarelo.
Agora, para mover esses dois para cá, eu preciso de 3 movimentos, como eu expliquei antes. Então, eu preciso de um movimento para mover o amarelo. Eu preciso de 3 para mover esses aqui antes, depois um para o amarelo, depois mais 3 para mover esses dois para cá. Então, eu preciso de 3, mais 1, mais 3. Eu preciso de 7. Então, não só eu consigo com 7, quanto é preciso 7. É necessário 7 e 7 é suficiente. Então, 7 é o número exato de movimentos para mover, número mínimo de movimentos para mover a torre de 3 pinos daqui para cá. E desse argumento fica claro que, no caso mais geral, para mover uma torre de N discos, eu movo N-1 para o meio, depois movo o maior para lá, depois movo N-1 para lá. Então, isso aqui mostra que o Tn é menor ou igual que 2 vezes Tn-1 mais 1. Né? Porque eu gasto Tn-1 para mover os menores para o meio, depois mais 1 para mover o grande, depois mais Tn-1 para mover os menores do meio para cá. Eu vou fazer com um mais 1 aqui, tem um vermelho. Então, eu preciso de mover os 4 discos para lá. Eu posso mover esses 3 para cá com 7 movimentos, como eu fiz antes. Eu posso tentar fazer aqui de novo, mas talvez eu vou errar. Então, assume que você já aprendeu o algoritmo e você consegue fazer para cá, com 7. Eu movo esse, mais 1, 8. E depois move aqui 7 vezes e chega com esses 3 para cá. 8 com 7, 15. Novamente, o T de 4 é T de 3, movendo esses para cá, mais 1, mais T de 3. Então, é 2 vezes T de 3 mais 1. E, claramente, para o número n de discos vai funcionar do mesmo jeito. Vai ser Tn igual a 2 vezes Tn menos 1 mais 1. E é assim que você mostra que vale essa relação de recorrência para a torre de Hanoi. Mas tem 2 direções, tem o necessário e o suficiente. Você mostra como fazer, isso mostra que é suficiente. 2Tn menos 1 mais 1 basta. O Tn é menor ou igual que esse tanto. Tem que mostrar que é maior ou igual também, que é esse argumento. Para você mover N discos para cá, você necessariamente tem que mover N-1 para cá, para o meio, e depois mover o outro. Então aqui eu já gastei Tn-1 mais 1. E agora eu vou gastar Tn-1 de novo, necessariamente. Então Tn não é só menor ou igual que o 2 vezes Tn-1 mais 1, mas também é maior ou igual que 2 vezes Tn-1 mais 1. Então você mostra que é igual. Agora vamos voltar lá para os slides. Muito bem. A relação de recorrência que eu provei é essa aqui, que T1 é 1 e Tn é 2Tn menos 1 mais 1 para cada n maior ou igual a 2. Com isso aqui você consegue calcular Tn para qualquer n. Inclusive você consegue escrever o algoritmo, para fazer o movimento da torre de discos. Mas a gente não está interessado nisso, a gente está interessado só no Tn. Mas com isso aqui dá para calcular, recursivamente. Se chama relação de recorrência toda equação na qual você descreve uma quantidade em termos dos valores anteriores dela. Dessa maneira aqui, por exemplo. Às vezes, na maioria das vezes, você gostaria de uma forma fechada para a relação de recorrência. Ou seja, você queria uma fórmula explícita para o Tn, uma fórmula explícita. Não que você tenha que calcular os Tn's anteriores todos para chegar no Tn. E nesse caso dá para fazer. No caso da torre de Hanoi dá para fazer. A fórmula fica assim: 2 elevado a n menos 1. A gente calculou antes ali, até o 3 ou 4, ficou claro que essa fórmula vai valer, vai dar 1, 3, 7, 15, etc. Mas vamos provar que, na verdade, isso aqui vale para qualquer n. Para qualquer n, a gente tem essa formulação para o Tn, que você pode calcular imediatamente. Não precisa ficar calculando todos os Tn's anteriores.
Muito bem, vou provar a proposição 2. Tem duas provas, uma mais ingênua, que é abrindo a relação de recorrência e voltando até o 1 e calcular dessa maneira. Então, eu uso aqui a relação de recorrência. Depois, eu uso a relação de recorrência para o Tn-1, vai dar 2Tn-2 mais 1. E aí, abro aqui a expressão, dá 4Tn-2 mais 2 mais 1. Depois, uso a relação de recorrência para o Tn-2, vai dar 2 vezes Tn menos 3 mais 1. Aqui tem um erro de digitação aqui. Aqui deveria ser... Aqui na verdade tem bastante erros de digitação, né? Essa linha aqui está toda errada. Vamos fazer ela de novo. Deveria ser 4, aí o Tn menos 2, que é 2 Tn menos 3 mais 1. É 4 vezes isso, mais o que já tinha, mais 2 mais 1. Vou ajeitar aqui. E aí o que vai dar aqui quando eu abrir essa conta? Né? Vai dar 8Tn menos 3, mais 4, mais 2 mais 1. Então dá essa conta aqui de qualquer maneira. Estava errado aqui o intermediário, mas esse aqui está certo. Aí você abre o Tn-3. Né? O Tn-3, abrindo ele, vai ficar 8 vezes 2 vezes Tn-4, mais 1, mais o que já tinha antes lá, né? Mais 4, mais 2, mais 1. Aí eu posso organizar isso aqui. Né? Organizando isso aqui, o que vai dar? Vai dar 16 Tn-4 mais. Aí que vai ficar 8 mais 4 mais 2 mais 1. 8 mais 4 mais 2 mais 1. E vai continuar dessa maneira, né? Na última conta, vai dar 2 vezes o T2, que eu já abri todo aqui, vai dar essa conta aqui. Então vai dar 2, no final aqui, né, quando você abrir todos, usando que o T1 é 1, vai dar 2 elevado a n-1, mais 2 elevado a n-2, mais, né? Porque a conta é sempre S, e numa hora esse Tn aqui vai dar 1. Então vai ficar uma expressão assim. Isso aqui é uma PG. Né? PG de termo inicial 1 e razão 2. Então a gente sabe calcular a soma da PG. Calculei aqui e vai dar 2 elevado a n-1. Então essa fórmula é mais ingênua, mas tem a vantagem de você encontrar a fórmula. Né? Aqui eu não tive que saber a fórmula previamente para fazer a conta. Né? Eu fui abrindo e cheguei na conta aqui. Isso aqui vai mais ou menos funcionar sempre que for uma relação de recorrência de ordem 1, igual a essa da Torre de Hanoi, e for uma relação de recorrência simples, igual essa da Torre de Hanoi. Vai funcionar. Para a relação de recorrência de ordem maior, igual a gente vai ver daqui a pouco, isso aqui não vai funcionar bem. Mas para esse aqui funciona. Outro jeito é fazer por indução, né? Provar essa fórmula, 2 elevado a n-1, por indução. Para isso, na primeira etapa eu uso a relação de recorrência e depois uso a hipótese de indução. O Tn-1 é 2 a n-1 menos 1 e faz a continha aqui e vai dar 2n menos 1. Ponto. Provou por indução que vale a proposição 2. Outro problema clássico aí desse negócio de relação de recorrências é o problema das retas no plano. Aqui a gente tem um certo número de retas no plano, de modo que não tem nenhuma paralela, todas são concorrentes, e 3 delas não passam no mesmo ponto, ou seja, elas estão em posição geral. E a gente quer saber o número Rn de regiões no plano, determinadas por essas retas. Eu gravei um vídeo aqui no GeoGebra para a gente fazer essa contagem. Vamos lá ver e a gente volta para cá.
Muito bem, estou aqui no GeoGebra. Vamos ver como a gente faz a relação de recorrência para contar o número de regiões no plano, determinadas por retas. Então, quando você não tem nenhuma reta, tem uma região no plano. Então, R de 0 é 1. Quando você passa a primeira reta, você divide o plano em duas regiões. Claramente, então, o R de 1 é igual a 2. Agora, vamos passar uma outra reta. Assim. Agora, eu tenho 4 regiões. Então, R de 2 é 4. Né? R de 2 é 4. Vamos fazer mais uma. Essa próxima não pode ser paralela a nenhuma dessas. Ela tem que ser concorrente a essas duas e não pode passar nesse ponto de interseção. É essa a condição. Não pode ser assim, por exemplo. Nota que ao passar essa reta, ela vai cortar as outras duas, exatamente um ponto cada uma. Exatamente um ponto. Então essa nova reta tem 3 pedaços. Tem um pedaço aqui, mais um aqui, mais um aqui. Ela tem 3 segmentos, tem um segmento de reta e 2 semi-retas. Ela tem esses 3 porque ela foi cortada por 2 retas. Eu estou observando isso porque cada segmento dessa reta nova, dessa terceira reta, vai gerar uma região nova do plano. Essa primeira semi-reta cortou essa região ilimitada em 2. Essa outra semi-reta também cortou essa região em 2. Esse segmento de reta cortou essa região em 2. E essa última cortou essa região ilimitada em 2 também. Então, ao adicionar a terceira reta, eu adicionei 3 regiões no total. Então, agora temos 7. Vou fazer uma quarta reta. Ela não pode ser paralela a nenhuma dessas, nem passar por esses 3 pontos de interseção. Tem infinitas. Quase qualquer reta que você pegar vai funcionar. O desenho começa a ficar meio tumultuado, mas tem uma infinidade delas. Eu vou fazer uma aqui. Essa. Essa vai cortar as 3 retas anteriores. 1, 2, 3. Portanto, ela tem 4 segmentos. 1, 2, 3, 4. Agora, cada um desses 4 trechos, 2 segmentos de reta e 2 semi-retas, cada um desses trechos vai gerar uma nova região no plano. Essa semi-reta vai cortar essa região ilimitada em 2, esta semi-reta vai cortar a região ilimitada em 2, e cada um desses segmentos vai cortar essas regiões ilimitadas também em 2. Então, ao passar a quarta reta, eu adicionei 4 regiões no plano. A mesma coisa quando você passar a enésima reta. Quando você passar a enésima reta, ela vai cortar as n-1 anteriores. Então, ela vai ter n trechos. Ela cortou as 4 anteriores, essa aqui tem 5 trechos. E esses 5 trechos vão cada um gerar uma região nova. Então, o R de 3 era 7. Eu não contei aqui o R de 4, vamos contar. Eu tinha 7 antes. Tinha 7. 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu passei mais uma. Eu ganhei 1, 2, 3, 4. Então, deveria dar 11. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, eu tenho 11, ao passar a quinta reta eu vou ganhar mais 4 regiões, mais 5 regiões. Então de 11 vai para 16. Aqui. Eu cortei 4 retas e ganhei 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 11, vou ficar com 16. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E a relação de recorrência você faz da mesma maneira. Ao passar a enésima reta, ela vai cortar as n-1 anteriores
vai ter então n trechos e cada trecho vai te dar uma região nova. Então o Rn vai ser Rn-1 mais n. Muito bem. Agora vamos voltar lá para os slides. Beleza. A gente fez aí uma demonstração para calcular o número Rn de regiões limitadas por n retas no plano. E a forma que a gente chegou é essa. R de 0 é 1 e R de n é Rn menos 1 mais n para n maior ou igual a 1. Novamente, eu gostaria de fazer uma fórmula fechada para isso aqui. A fórmula fechada é melhor porque você calcula diretamente o que você quer. Você não tem que ficar voltando de 1 em 1 até o R1 ou R0 para calcular o que você quer. A minha afirmação é que nesse caso o Rn é n² mais n sobre 2, tudo isso aqui sobre 2. Vamos provar que isso aqui é verdade. Novamente tem dois jeitos. Um jeito abrindo aqui a expressão da relação de recorrência e voltando até o 1. E o outro jeito por indução. Então, abrindo a relação de recorrência, no lugar do Rn, ele é Rn menos 1 mais n. O Rn menos 1 é Rn menos 2 mais n menos 1 e por aí vai. Então, você vai abrindo, vai ficar assim no final, R0 mais 1 mais 2 mais n. E o R0 é 1, então vai ficar 1 mais essa soma de 1 até n, essa soma aqui da PA, aqui não tem esse parênteses. Vai ter a soma da PA de n termos, de razão 1. A soma dela é n vezes n mais 1 sobre 2, mais esse 1 que está aqui. Então essa conta vai dar n² mais n mais 2, é a fórmula que eu queria provar. Então, isso aqui prova a fórmula e, novamente, eu não precisei saber a fórmula previamente. Eu consegui descobrir a fórmula dessa maneira. Novamente, funcionou porque caiu numa soma da PA. A anterior caiu numa soma de PG. Basicamente, só esses dois casos que você vai conseguir fazer com essa primeira estratégia aqui, mais ingênua diretamente. É quando cai numa soma de PG ou quando cai numa soma de PA. Nesse aqui a gente pode provar por indução também. Então aqui eu escrevi o Rn menos 1, usando a hipótese de indução, mais n. Aí você distribui, vai dar n² menos 2n mais 1, mais n, menos 1, mais 2. Isso tudo aqui em cima, mais o 2n, que vem aqui para o mesmo denominador. E aí vai cortar a gente, vai cortar o 2n. 2 menos 1, mais 1, vai cortar o 1. Então vai ficar n2 mais n mais 2. Isso aqui prova o passo indutivo. Basicamente faz a prova por indução. Então assim a gente prova novamente de duas maneiras a fórmula para o número de regiões limitadas por n retas no plano. Agora vamos ver uma forma de resolver uma relação de recorrência geral. Não qualquer relação de recorrência, mas uma relação de recorrência homogênea. Mais precisamente, homogênea linear com coeficientes constantes. Eu vou fazer primeiro o caso de ordem 1, que é ordem 1, a gente acabou de fazer dois exemplos. Vou fazer aqui uma geral. Essa aqui não inclui os dois exemplos, porque esses dois não são homogêneos. Esse aqui não é homogêneo porque tem esse n, e o da torre de Hanói não é homogêneo porque tem um 1 aqui. Essa é a parte não homogênea da torre de Hanói e essa aqui é a parte não homogênea aqui das retas no plano. Na próxima aula a gente vai ver como resolver esses não homogêneos de um jeito mais geral. Mas primeiro a gente precisa saber resolver a relação de recorrência homogênea, que é isso que a gente vai fazer hoje. Muito bem, uma relação de recorrência geral homogênea, linear com coeficientes constantes, é dessa forma. Axn mais Bxn menos 1 igual a 0. E o A e B são números reais quaisquer e o A não é 0. E eu quero achar o xn. Para isso eu vou definir o que eu chamo de uma equação característica. A minha equação característica vai ser essa. Eu vou trocar o xn por r e o xn menos 1 por 1. Vou ter essa relação aqui de grau 1, essa relação linear. E dá para você achar um R daqui. Esse R a gente vai usar. Vamos usar assim.
Então, nesse contexto, se você chamar de R0 a raiz disso aqui, ou seja, o R0 é menos B sobre A, nesse caso, né? O R0 é menos B sobre A, funciona porque o A não é zero. Não temos esse problema. Então, esse é o R0. Então, a minha afirmação é que o Xn é dessa forma. É x0 vezes R0 elevado a n. Para qualquer n. Para qualquer n. Esse x0 é o valor aqui quando n é zero. Então, essa raiz característica junto com o valor inicial determinam totalmente os valores da relação de recorrência. Isso é parecido com uma equação diferencial de ordem 1. Numa equação diferencial de ordem 1, se você der o valor inicial, você resolve a equação diferencial. Já está determinado para os outros valores todos. É parecido aqui também. E na equação diferencial linear, homogênea, coeficientes constantes, também tem uma equação característica, muito parecida com isso aqui. Tem uma semelhança muito grande entre essas equações e as equações diferenciais. Essas equações aqui, às vezes, são chamadas de equações de diferenças. É como se fosse uma discretização das EDOs. Muito bem, vamos provar o teorema. Eu quero provar que o Xn é dessa forma. Então, para n igual a zero é claro, porque o R0 elevado a zero vai dar 1. Então, x0 é zero, não tenho que provar. Eu vou provar o passo indutivo. Então, a minha hipótese de indução equivale para n menos 1. E eu quero provar que vale para n. Então, eu tenho que xn menos 1 igual a x0, R0 elevado a n menos 1. E quero provar que xn é igual a x0, R0 elevado a n. Eu sei que o R0 é menos B sobre A. Eu vou usar isso. Então, primeiro, o xn é menos B sobre A vezes xn menos 1. Pela relação de recorrência, né, eu posso isolar o xn. E segundo, menos B sobre A é o R0. Então, põe ele aqui. E agora eu uso a hipótese de indução. Aqui. Então, o xn menos 1 é x0, R0 elevado a n menos 1. E aí você ajeita aqui e vai dar x0 vezes R0 elevado a n, que é o que eu queria mostrar. Então, assim fica provado o teorema 1. Fica provado como é que você resolve uma relação de recorrência do tipo 1. Muito bem, agora vamos generalizar o teorema 1 para uma relação de recorrência linear homogênea de ordem D. Aqui deveria ser Xn. A minha relação vai ser da forma Xn mais um número vezes Xn menos 1 mais outro número vezes Xn menos 2 mais até o Xn menos D. No que a gente tinha feito antes, o D é 1. Aqui vai ser um D qualquer. E para essa relação de recorrência, a gente vai dizer que ela tem ordem D, a gente vai associar a ela uma equação característica, que vai ser uma equação polinomial de grau D. Você simplesmente vai trocar cada xn menos j por r elevado a j. Ou melhor, r elevado a d menos j. Começa com r elevado a d, depois r elevado a d menos 1 até o a0. Então eu tenho uma equação polinomial. E o teorema é o seguinte. Se você tiver uma relação de recorrência desse tipo 3, e R1 e RD forem as raízes da equação característica, suponha também que elas são diferentes, a gente vai depois tratar o caso em que elas são iguais. Aí o que vai acontecer? Se elas são diferentes, o Xn vai ser dessa forma. Ele é uma combinação linear dos Rj elevado a n, para cada n. Então, você calcula as raízes da equação característica, eleva cada uma a n, multiplica por alguns b's e soma tudo, vai dar o xn. Esses b's você vai encontrar com os valores iniciais da relação de recorrência. Do mesmo jeito aqui que a gente tinha o x0 como valor inicial. Agora, esses b's vão depender do x0, do x1 até do xd, xd-1.
Muito bem, eu não vou provar o teorema, vocês podem tentar fazer a prova aí, vai ser um pouco mais complicado, mas é parecido com o outro, não é tão mais complicado. Em vez disso, eu vou fazer um exemplo, vou aplicar na sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, usualmente a gente começa do 1, né? Aqui eu comecei do 0 para facilitar as contas. Geralmente ela é dada como f de 1 e f de 2 igual a 1, e o f de n é a soma dos dois anteriores. Aqui eu usei a mesma relação de recorrência, mas comecei do 0. F de 0 é 0, f de 1 é 1, aí o f de 2 vai ser 1, o f de 3, né, vai ser 2, o f de 4 vai ser 1 mais 2, 3, etc. Eu quero encontrar uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci, para os números de Fibonacci. Eu quero encontrar Fn igual a alguma coisa que depende de n, uma fórmula fechada sem que eu precise ficar calculando de 1 em 1. Então eu vou usar o teorema 2. Vou usar o teorema 2. Mas para isso eu tenho que botar a relação de recorrência nesse formato aqui. Né? Botar o 0 aqui na direita e o resto todo na esquerda. Vamos fazer isso. Se eu fizer isso, ela vai ficar Fn menos Fn menos 1 menos Fn menos 2 igual a 0. E a equação característica é essa aqui. x2 menos x menos 1 igual a 0. Aí você calcula as raízes dessa usando a fórmula da equação de segundo grau, lá, a fórmula de Bhaskara. Vai dar R1 igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 e R2 igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. O teorema afirma que o Fn vai ser um número vezes a primeira raiz elevada a n, mais um número vezes a outra raiz elevada a n, para qualquer n. Então isso a gente tem pelo teorema. Agora eu tenho que achar o a e o b. Né? E é isso que eu vou fazer agora, achar o a e o b. Para isso eu vou usar os valores iniciais. Vou botar aqui o n igual a 0, depois vou botar o n igual a 1, e aí com isso eu vou achar o a e o b. Muito bem, quando você põe o n igual a 0, vai dar R1 elevado a 0, que é 1, e R2 elevado a 0 também é 1. Quando você põe o n igual a 1, vai dar R1 e R2. Vamos dar essa conta aqui. A soma dos dois A e B é 0, e A R1 mais B R2 é 1. Aqui agora eu tenho um sistema linear 2 por 2 em A e B. O R1 e R2 eu tenho, são os números dados aqui. Então você resolve esse sistema linear 2 por 2 aqui para A e para B. Por exemplo, isola o B na de cima, joga aqui embaixo, acho o A vai ser 1 sobre a raiz de 5. Então o B é menos 1 sobre a raiz de 5. Aí você joga aqui na expressão do Fn. Então R1 elevado a n sobre a raiz de 5, menos R2 elevado a n sobre a raiz de 5. Fica desse jeito. Eu botei o R1 e R2 aqui. Pronto, essa aqui é a fórmula fechada para os números de Fibonacci. É muito estranho, deve ser muito estranho para vocês ver essa fórmula sabendo que o Fn é inteiro para cada n. Né? Essa conta aqui é uma conta meio maluca, mas vai dar um número inteiro para qualquer valor de n. E vai dar os números de Fibonacci, dá uma sequência crescente de números inteiros. Né? Vai dar 1, 2, 3, 5, 8, etc. Só você faz a conta aí com alguns que você vai se convencer. Ou você pode tentar explicitar isso aqui melhor para deixar claro que vai dar realmente números inteiros. Nota que aqui tem um binômio, aqui é um binômio parecido que só tem um sinal diferente. E tem um menos, né? Então vai cortar um monte de gente aqui, depois esse raiz de 5 vai cancelar, vai acontecer várias coisas aqui e no final vai dar um número inteiro. Pode acontecer, inclusive, do R1 e R2 serem números complexos. Eles podem ser números complexos, né? Porque tem uma equação algébrica que você resolve e pode dar um número complexo. Até a de grau 2 pode dar dois números conjugados. Pode ser o caso que tem dois números complexos como solução e, mesmo assim, esses xn são todos inteiros. Isso pode acontecer. Muito bem, a gente vai terminar a aula de hoje por aqui. Da próxima vez a gente vai ver o que acontece para as relações de recorrência não homogêneas. Por hoje é isso.